Bom dia, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nosso encontro em dias de feira, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui para trocar ideias, compartilhar e trocar, né? Partilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, um pouco de novidades e, logicamente, muita força, muita motivação, muito incentivo para que vocês não parem nunca, combinado? Que vocês se tornem incansáveis, que vocês se tornem imparáveis e que tudo aquilo que vocês de fato tiverem verdade de fazer, colocarem alma, colocarem coração e alinharem tudo isso, podem ter certeza que eu serei a maior incentivadora e a pessoa que vai estar ali do lado falando vamos, para ajudar vocês a conquistar tudo aquilo que vocês desejam e merecem, beleza? Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa. Deixa eu ver se ela já tá aí com a gente. Pessoal, é o seguinte, ó. Enquanto a Elaine entra, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda pra uma galera essa live. Vambora, vamos fazer isso aqui. Bombar de gente, combinado? Minha luz acabou de voltar, gente. Voltou meio-dia, foi uma manutenção programada aqui da Light, faz parte, né? Então a gente traz uns minutinhos por causa disso. Elaine, te mandei o convite aí. Só você aceitar e entrar aqui comigo pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Combinado? E coloque em favor aqui, tá? Aline, tô com dúvida nisso, Aline, tô com dificuldade naquilo. Gente, eu recebo de inbox de vocês. Pode mandar, tá bom? Às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo, minha equipe que responde, mas responde com muito carinho também. Porque a ideia é que vocês não desistam, pelo amor de Deus. Já diz a nossa querida Shark, que livro tá aqui atrás, ó. Desistir não é opção, né? Nunca foi nem nunca será. Elaine, não sei se você está conseguindo entrar. Deixa eu te mandar de novo, tá? Unable to join. Mas eu vou tentar novamente. Deixa eu clicar aqui. Talvez você precise atualizar seu telefone, tá bom? Enquanto ela não entra... Ah, entrou. Olá, tudo bem? Bom dia. Boa tarde já, né? Bom dia. Boa tarde. Elaine, bem-vinda. Como é seu nome? Ao lado da Elaine? Elaine. Walter. De onde vocês são? Guaratinguetá. Guaratinguetá? Eu morei aí, sabia? Jura? Que legal! Quanto tempo? Fiquei de julho de 2003, eu me apresentei, né? Dia 6 de julho, mas a minha data de ingresso foi dia 7 de julho de 2003 e me formei em dezembro de 2005. Fiquei um ano e meio aí na escola de especialista em aeronáutica, Fiquei lá dentro. Que legal! Ah, então eu conheço a nossa cidade. Conheço. Nosso máximo de era comer cachorro quente. Era tudo que a gente podia fazer no final de semana. O máximo que a gente podia fazer no final de semana era comer cachorro quente, fora da escola. O Walter foi de lá também, da aeronáutica. Ah, que legal. Você foi militar também, não? Fui militar, fui de um plano de carreira chamado SESI, S1 especializado. Mas faz tempo já. Mas depois saiu, a gente seguiu outro rumo. Qual que é o rumo? Casamentos. Estamos há 27 anos nessa área. Caramba! A gente tem uma equipe de música, né? E também ela é cerimonialista também. E daí a gente acabou tendendo a mentoria, porque desde quando? Porque nós somos casados há 27 anos, né? Nos apresentando um pouquinho melhor para quem está aí no ar. A gente já está trabalhando em casamentos há 27 anos. Desde o nosso casamento. Então, assim, a gente já tinha um contato todo com casais e partiu da música. Como aqui tinha carência de assessores, eu ajudava as noivas nesse processo do casamento paralelo. E nisso a gente convivia, né? Não tinha muito digital. Então, assim, era muita conversa, bate-papo. E é onde a gente começou a coletar muita informação e experiência nessa área e a gente se encantou com o relacionamento. Daí a gente foi aprimorando com o passar do tempo. E depois de 10 anos veio o nosso primeiro filho. Daí eu fui para a área de cerimonialista, me formei, montei meu curso de cerimonialista também, já formei algumas turmas aí. Que legal. E atendi também ao cerimonial humanizado, que é onde também lida muito com relacionamento. Enfim, a gente acabou, e ele ficou com a área da música. E a gente acabou atuando só nessa área mesmo. Tanto a aula, né? Aula de música, quanto e depois acabei me formando, né, como coach também, e fui para a área de mentoria de casais e estamos aí desenvolvendo
esse trabalho tem sido bem gratificante para a gente. Interessante, não conhecia isso não. A gente acabou, na verdade, montando, né, um método nosso de desenvolvimento que a gente aplica na nossa família. Então, a gente tem 3 filhos hoje, e muitas coisas no nosso relacionamento não deram certo por alguns fatores que a gente percebeu que eram mais técnicos ainda, dentro do processo do método, a gente acabou desenvolvendo que as famílias conseguem resultados através disso, de como ter um relacionamento mais saudável, como trabalhar os 5 pilares que sustentam a relação, e também os filhos, que é o que mais nos chama atenção, porque é o futuro, né? E a gente vê como muda muito o mercado, como muda muito a tecnologia, então muita coisa nova entrando, né? E o que a gente sempre faz? Como a gente orienta a parte emocional, e no desbloqueio do emocional da família, a gente vê que eles abrem a mente para muita coisa, e muitos problemas são da área financeira. A gente tem os 5 pilares, um deles é o financeiro, daí como essa área pede muito processo do empreendedorismo, do desenvolver novas, né, ideias e alternativas para uma renda familiar, ou então estruturar algo que não deu certo. Daí a gente começou a achar interessante estar conversando com vários profissionais que entendem mesmo desse mercado, para sempre estar passando orientações e dicas que sejam preciosas, né, para as famílias, porque a gente percebe que acaba tendo um desequilíbrio por causa da correria e os filhos ficam lesados nisso. A gente percebeu pelos nossos filhos, né? Eu estou lendo um livro que, inclusive, eu ganhei do Luiz, que participou aqui da mentoria. Luiz, um beijo para você. Estou amando o livro dele. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim. Ele mandou um livraço. Estou devorando o livro dele. Ele fala justamente sobre a mudança do mercado, né? Então, hoje, eu nasci em 84, eu tenho 36, mas a minha mãe nasceu na década de 40, ela é uma baby boomer, né? Então, a forma da minha mãe enxergar o mercado de trabalho, a demanda na época, que era maior do que a oferta, se você abrisse um negóciozinho, não desmerecendo, mas eu digo, o inho é no sentido de ser uma coisa sem estrutura, sem pensar direito. O fato de fazer funcionava. Então, vou abrir um negócio aqui na garagem da minha casa. Dava certo, porque a demanda era sempre muito maior que a oferta. Naquela época, existia aí uma perspectiva de você entrar em uma empresa, e a empresa colocava você dentro de uma escada rolante, né, sozinho, sem você fazer nada. Fazer o mínimo, fazer o que era, né, o que era proposto. Você chegaria ao topo. A mulher, via de regra, ficava em casa para cuidar dos filhos. Era uma realidade. As mulheres não eram, né? Hoje em dia a gente está quase, mas não eram nem sonhando metade do mercado de trabalho. E, logicamente, isso mudou. Então, de um tempo para cá, essa demanda começou a diminuir, a gente começou a globalização, aí a gente teve a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim em 89, que mudou completamente o cenário, aí a globalização explodiu, aí teve o ingresso, né, muito potente da internet, que mudou completamente a forma da gente se relacionar e da gente se vender. E aí criou-se uma necessidade muito grande de segmentação e nicho de mercado, entendendo que cada vez mais você vende, você entrega uma coisa diferente daquilo que você vende, porque a proposta de valor ela é muito importante. E, obviamente, se hoje eu pego uma criança que já está nessa fase totalmente pra gente, né? Eu me coloco aqui como uma millennial que nasci na década de 80, mas eu pego uma criança hoje, né? Eu pego minha filhadinha que tem 4 anos, ou minha outra filhadinha que não tem nenhum aninho ainda, tem 5 meses, não tem como pensar que, não, será que eu trato elas da forma? Não, trata elas daqui pra frente, esquece o que foi passado. A gente olha para trás para aprender como era, mas o caminho é sempre daqui para frente. E empreender é uma tendência muito grande. É do mercado mundial, não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Japão, não é Europa, é o mundo. Porque quanto mais eu entendo que eu preciso me tratar como uma empresa, ainda que eu empreenda, ou seja, eu sou um empreendedor, sou uma empresa, me vejo como uma empresa dentro de uma outra grande empresa. Por quê? De repente, eu não quero correr risco, eu sou uma pessoa que gosto de ter o meu horário, né, teoricamente de folga, eu não quero ter que contratar, eu não quero pensar em todos os aspectos. O Saulo, querido, entrou aqui agora, o Saulo, por exemplo, é um super empreendedor. Mas certamente ele tem colaboradores lá na empresa dele que são grandíssimos intraempreendedores.
que fazem a parte estratégica, a parte financeira, a parte operacional, lidam ali com o cliente, o marketing, o dia a dia, o pré-venda, a captação, né, a prospecção, o pós-venda, o atendimento com o cliente, que é muito importante. A venda não acaba nunca. Jeff Bezos já fala, né, tem até a palavra concluído na Amazon é proibida. Então, existe ainda a figura do intraempreendedor, lógico que existe. O cara que a gente falava funcionário, né, que hoje é o colaborador, mas é um intraempreendedor. Ele empreende dentro de uma empresa com os recursos da empresa. Porém, se eu pego hoje uma criança e entendo que se eu passar para um pequeno, para uma pequena, já uma noção desse empreendedorismo infantil e fazer a criança já entender que no futuro dela, com certeza, a gente vai ter mais mudanças, ainda mais disruptivas do que a gente já teve hoje, certamente eu já estou pavimentando ali o caminho dela. Não dá para a gente imaginar que o que eu fiz, o que meu pai fez, o que minha avó fez, eu posso ensinar ou replicar isso para dentro de casa. Não dá, não dá. A pandemia veio para mudar tudo e todos. Agora, ou você se vira ou você se... não tem jeito. E aí tem um livro maravilhoso, que é esse livro aqui, do Reid Hoffman, que ele fala Comece por Você, que ele explica justamente sobre isso, no sentido de você se ver como uma empresa. Então, exemplo, cuide das suas finanças, né? Cuide do seu lazer, do seu descanso, cuide do seu desenvolvimento pessoal, cuide do seu intelecto, invista tempo em conhecimento, porque se você se entende como uma pequena empresa, você trabalha dentro de qualquer empresa ou se torna um excelente empreendedor na sua empresa. E se eu hoje sei que tudo que eu faço impacta completamente nas crianças, né? Porque a gente se relaciona e incentiva as crianças de certa forma, e a criança está vendo ali dentro da casa do pai como é que funciona aquele processo, né? De repente, quem tem loja hoje, quem tem trabalhando de casa. Ah, eu tenho uma loja e eu ganhei dinheiro e meu filho viu, que a gente fez um monte de venda. Ah, mamãe, olha, fez um monte de venda, né? Então a gente vai poder passar no lugar tal. Não, filho. Quem fez a venda foi a empresa. Ah, mas a empresa não é da mamãe? A empresa é da mamãe. Mas uma coisa é o dinheiro da mamãe, outra coisa é o dinheiro da empresa. Então precisa colocar a criança desde cedo dentro dessa mentalidade, né? E não é para pensar no futuro do meu filho, não, gente, o presente, acabou. Não volta mais. Nós tivemos essa experiência aqui com os nossos três, né? A gente foi, assim, vendo o que não tinha funcionado na nossa vida e foi colocando de forma consciente neles. E é interessante porque o nosso de 17 anos, ele já está com a empresa pequena dele, já está com o material de desenvolvimento dele, de evento, de tocar também, que ele foi para a área da música. A nossa do meio está montando a marca dela já. Então, assim, eles já estão trabalhando, tem agora um mentor, né, na área de empreendedorismo mesmo, para jovens. Então, essa área é uma área encantadora, que a gente, assim, a gente sempre passa aos pais o quê? Se você consegue visualizar dentro do teu relacionamento, da tua família, daquele núcleo, em vez de ver separadamente, ver a tua vida de empresário, você transportar também o mesmo sistema ali no relacionamento, os filhos vão se contagiando com aquilo que eles veem que é interligado e um ajuda o outro. Então, a gente achou bem interessante esse processo, principalmente o seu, né, de toda essa experiência que você tem, de passar isso aos pais, porque é o que você falou, tem que ver eles como futuro, né? É por isso que a gente vê as startups nascendo, a gente vê tanta inovação nascendo de jovens. Então, se eles forem pensar nisso só quando eles crescerem, né, você quebra uma parte da vida deles, porque hoje o mundo está andando muito rápido, né? Tá tudo, agora vem tecnologias novas, vem até a gente ia perguntar sobre isso com você, né? Até mesmo para a consciência dos pais, os novos empregos, né? Tem vários agora. A gente conversou isso essa semana até com eles, ficar atento sobre os novos empregos, as novas profissões, novas carreiras. Exato. Algumas estão em fase de extinção, né? Enquanto outras estão em fase de ascensão. Tudo que envolver tecnologia, arrisco dizer que fica. E quando a gente fala de conceitos mais novos, né, mais novos entre aspas, né, que são conceitos da década de 90. Mas hoje, mais falado da internet das coisas, da pluralidade de conexão mesmo em objetos, em processos industriais, a Harley Davidson, por exemplo,
tem tudo computadorizado, tudo informatizado, as peças são conectadas e tal. E aí, talvez se eu falasse isso para minha mãe ou para meu pai, ou sei lá, para minha avó, para meu avô um tempo atrás, você fala, como assim, gente? Que vocês estão doidos? Quem está tomando conta da fábrica? Como assim está tudo na internet, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, tem gente que consegue perceber se a criança ela já tem um perfilzinho ali meio que de futuro empreendedor, já dá para identificar isso no jeitinho que ela fala, no jeitinho que ela se relaciona, a coisa de guardar o dinheiro e de querer investir, né? Ou até de colocar, mãe, eu quero investir, porque isso aqui vai render de alguma forma, nem que seja R$1, R$2, R$5. Mas é importante, eu acho que fomentar até a coisa da criança administrar o dinheiro dela, saber negociar. Então, se você quiser isso, você vai ter que abrir mão disso. E não é só com dinheiro, pode ser por tudo. Né? Eu quero ver tal coisa. Então, se você for ver tal coisa, você vai ter que abrir mão disso aqui. Ou então vai ter que fazer o dever, ou vai ter que fazer tal coisa, enfim. Negociar. E quando a gente fala de empreendedorismo para crianças e adolescentes, não necessariamente a gente está falando de abrir uma empresa, mas sim de colocar já na cabecinha dela conceitos e exercícios que são extremamente importantes para ela se administrar. Colocar isso como parte do dia a dia, ou seja, aquilo ali não é mais só uma coisa conceitual, que ela vai aprender mais para frente na faculdade, se ela quiser fazer faculdade, isso é bem discutível, mas enfim. Mas até para adultos iniciantes no ramo, né? Eu conheço caso de criança empreendedora com 12 anos, com 13 anos, que ajudou a avó e o avô, que estavam ainda de uma forma mais arcaica, mais amadora empreendendo, falando, não, vó, pelo amor de Deus, que ficar fazendo isso na mão, vamos colocar no computador, né? Maravilhoso, ele foi lá e ajudou a avó. Aí o outro lá, não, vó, peraí, vamos anunciar, vamos vender isso aqui online. E aí foi, conseguiu criar uma landing page, que é uma página de captura, tô aqui mandando meu pé aqui. E colocou, ajudou a avó. Então, existem benefícios assim, que eu listo que são diversos. O primeiro, certamente você incentiva a criança a ser independente, a ser proativa. O dono de uma empresa, ele precisa ser proativo, ele tem que pensar em soluções antes dos problemas chegarem, né? Então, isso é muito fantástico para uma criança. Treina a resiliência da criança, porque se ela entender que não pode abaixar a cabeça para um não, para uma coisa que chateou, e bater aquela coisinha bem de criança, né, da teimosia e tal, não, olha, se você for teimoso não vai funcionar. Então, deixar aquela coisa, óbvio que a criança tem que ser criança, gente, mas assim, dá para brincar de ser criança e dá para brincar de empreender e já aprender os valores que são mais maravilhosos, que eu vejo, inclusive, em empreendedores que tinham tudo para dar certo e não deram, porque não foram resilientes, porque desistiram, né? Tem até uma fábula que o cara estava lá cavando, ele comprou um terreno, e aí disseram para ele que ele estava falido e tal, perdeu tudo, e aí falaram para ele, ó, fulano, disseram que aqui embaixo da tua casa tem uma mina, é uma mina de petróleo, se você perfurar aqui tem um poço, nossa, tem uma fonte gigantesca de petróleo aqui. E ele falou, será? Não, é verdade, tá? Ele foi lá, buscou dados, não sei o que, não, era real. Aí ele começou a cavar, e uma hora ele parou. Falou, chega, cansei. Vou vender. Vendeu o terreno por preço de banana e se mudou. Semanas depois, saiu no jornal que uma pessoa que tinha acabado de se mudar para a cidade tinha comprado uma casa com um buraco enorme no meio, e essa pessoa resolveu cavar 1 metrinho e achou um poço de petróleo. Então, não é só fazer, mas é fazer planejamento. Se eu ponho uma criança hoje para brincar de empreender por 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, é muito mais valioso que ela fazer isso um dia só, 6 horas. Porque isso serve para qualquer coisa. A frequência é muito mais importante do que a quantidade. Se eu vou para academia hoje, eu fico 6 horas em um dia e os outros dias da semana eu não vou, não tem resultado. Mas se eu for diariamente para academia, todos os dias, certamente aquilo se torna um hábito e eu tenho resultados. Um outro ponto que eu acho super interessante é você desenvolver o senso de comprometimento da criança, né? Se ela... Isso é extremamente fundamental, lógico, mas se você faz uma atividadezinha experimental, pode brincar até que seja um dinheirinho de plástico, de mentira, ou pode brincar até, sei lá, uma batatinha frita, um pacote de qualquer coisa, uma garrafinha, né? Mas ela vai entender que se ela chegar naquele resultado concreto e ela se sentir motivada, porque a motivação é uma coisa intrínseca, ela desenvolve esse senso de comprometimento. Ela vai falar, não, agora não é hora de brincar, porque agora é uma outra brincadeira, né? Mas é uma brincadeira séria, porque eu preciso fazer isso aqui,
Porque se eu não vender ou não bater a minha própria meta, eu não vou receber aquilo. Então ela já entende que tudo é uma troca, é um conceito. E lógico, tem planejamento, tem a coisa da visão do mundo, tem a coisa da visão da sociedade, da visão colaborativa. A criança, sei lá, de repente promover uma feirinha de coisas usadas dentro da casa, participar de projeto voluntário, perceber que outras crianças têm muito menos que ela, enfim, o céu, nem o céu é o limite, né? Dá para colocar, acho riquíssimo quem consegue já desde jovem passar isso para os filhos. A gente, na verdade, dos exercícios que a gente passa, às vezes, para mentorado com filhos, e que obtém, né, é você levar na brincadeira algo que você faz no cotidiano, mas de forma consciente para eles. Então, transforma algo mais lúdico, mais divertido, né? Por exemplo, ir no supermercado e já ir orientando a criança como comprar, como economizar, como fazer render. Então, a própria criança tem aquele estímulo, né? Às vezes, esse aqui é mais em conta, esse aqui dá para a gente trabalhar, que a qualidade é melhor. Então, trabalhando assim, deixando a criança fazer esse processo, um período da compra, para ela ir se motivando a lidar com essa realidade diferenciada, mas ao mesmo tempo ela está ali no clima da família. Então, você não violenta, estou te formando para ser um empreendedor, mas sem perceber, você já vai criando hábitos ali que são favoráveis, né? Eu acho interessante, porque tem muito adolescente hoje muito ligado, né, em TikTok, YouTube e tal. E aí, recentemente, a prima, eu não chamo de sobrinha, mas é prima, a filhada da Camila, falou pra gente que ela queria ser influencer. O que você quer? Não, eu quero ser digital influencer. É engraçado pra gente, né, porque não era uma profissão, não existia isso. Não existia a internet, né? Doido pensar nisso, né? Mas da mesma forma que talvez alguns anos atrás fosse muito disruptivo uma menina virar pro pai e pra mãe e falar: eu quero estudar, eu quero votar. Olha que loucura, como é que as coisas mudam. E aí eu brinquei com ela e falei: então tá bom, você quer ser digital influencer? É uma profissão como outra qualquer. Então você tem que entender que você precisa cuidar da sua imagem, você precisa ter bons hábitos de saúde, você precisa descansar. O sono é extremamente importante para você. Você precisa se manter informada. Quem são? Vamos estudar o mercado? Vamos ver quem são os grandes influencers hoje que aparecem no mundo. Você precisa estudar inglês e português, espanhol. Aí ela começou assim, olhou pra mim e falou: ai tia, tá ficando chato. Falei: tá vendo? Como não é tudo tão simples assim? Então tem que investir. E aí ela tem, né, inglês e espanhol na escola, e ela me manda às vezes: tia, me ajuda a corrigir. Aí eu ajudo, enfim. E uma outra coisa interessante é a criança guarda muito, então muito poderoso, né, quando você comunica da forma correta para a criança, porque ela mantém aquilo ali na mente dela. Eu estava com a minha afilhada no mercado há pouco tempo, mercado, padaria, não sei, a gente estava passando por um corredor assim, e tinha uma prateleira com os produtos. E eu fui comprar, pedi para ela me ajudar, que a gente estava escolhendo aveia. E eu falei para ela, Maria, ó, tudo aquilo que fica na altura dos nossos olhos são os produtos que são os mais caros, porque if you reach to buy, then you buy, né? Se você alcança o olho, você compra tudo que está na altura dos olhos. Esses dias a Polishop até levantou, né? A vitrine que era no chão, e levantou, colocou um degrau assim na vitrine para você passar e ver. E ela virou para mim e falou assim: Dinda, mas na altura dos meus olhos ou dos seus olhos? Porque ela é pequenininha, uma criança de 4 anos. E aí eu falei: não, os olhos da Dinda. Então tudo que a Dinda estiver vendo é mais caro, o que a Maria estiver vendo é mais barato. Ela: então tá bom. Ela começou a olhar os produtinhos assim de baixo e ela falava: Dinda, toma, esse é mais barato. Dinda, toma, esse é mais barato. Então eu já comecei a estimular isso nela, né? E aí quando a gente chegou nas gôndolas finais assim para o caixa, que são os produtos que certamente dão um valor muito maior para o dono do mercado e tal, que é aquilo que a criança fica louca, né? Que tem chiclete, tem bala, tem alquinho gel, tem bolsinha, tem não sei o que, tudo que não pode, né? Tem ali na ponta. Eu já tinha falado com ela antes, eu falei assim: olha, você vai perceber mais uma coisa, tem mais uma armadilha aqui. Como assim armadilha, Dinda? Falei: ó, na hora que a gente for chegar perto do caixa, você vai perceber que são as coisas mais legais do mercado. Então, eu vou deixar você escolher uma dessas coisas mais legais, só que você vai ter que ajudar a Dinda aqui no mercado, ou seja, eu já negociei com ela. Foi um escambo, foi uma troca. A ajuda dela, tempo dela, a mão de obra, né, e a capacidade, o capital intelectual dela, o esforço dela, versus ela ter uma recompensa, que ela não sabia nem qual que era.
Então ela entendeu, existia um valor ali. Pô, eu vou gostar, eu sei o que eu tenho um interesse meu. Então ela se dedicou, sabe? Assim, sem saber quanto ia receber. Imagina, gente, hoje que delícia que ia ser você virar para um empreendedor e falar, olha, vai para a tua ideia, se joga de cabeça porque a recompensa vai vir. Quem que faz isso? A gente não faz isso. O adulto ele não é motivado assim, esquece, né? E aí ela foi, me empurrava o carrinho, me ajudava e tal. Caía no chão, ela pegava. Até outras pessoas ela ajudava e falava, não, mamãe, ajuda só a Dina, não precisa ajudar no mercado não, porque tá por causa da mão, do Covid, enfim. Quando chegou na hora do caixa, mas ela já chegou assim, saltitante. Ela sabia, eu já tinha falado para ela, que ali nas gôndolas ia ser a parte colorida, das balinhas e tal. E ela já foi olhando. Aí foi e tal, olhou custo-benefício, né? Tamanho, quanto ia durar, quantos tinham. E ela sabe já ler um pouquinho, né? Números e tal. Ficou feliz da vida. Aí comprou. Quando a gente saiu do mercado, ela virou pra mim e falou assim, Dinda, se a gente chegar em casa agora e guardar as compras, eu também vou ganhar mais alguma coisa? Ou seja, ela já entendeu. Para eu ganhar, eu preciso fazer. Né? Então, já mudou. Né? Entrei com uma criança lá no mercado e já saiu com outra. Pois é, a criança ela absorve muito fácil, né? Os nossos filhos, a gente teve essa experiência, porque muitas das vezes atitudes, partes, né, do trabalho que era feito por auxiliares, alguma coisa, que eram simples, a gente às vezes passava para eles para o estímulo. E nisso foi o que desenvolveu. Meu filho até fez um vídeo sobre como adolescente ganha dinheiro. Porque assim, ele foi descobrindo como ele podia ter alternativas com a idade dele, de entrar, por exemplo, no caso dele como músico, numa banda e receber um cachê, trabalhar num outro evento. E tá planejar e comprar um planejar, então ele comprou os equipamentos dele com o planejamento dele. A minha filha comprou o computador com o planejamento porque daí entra no digital que você falou, né? Ela foi pesquisar como que o desenhista vendia no digital. Então, esse estímulo, né, de estar adequando no dia a dia, trazendo eles, faz tal animação para a mãe, ou faz tal, né? Então, assim, o pai, quando ele consegue unir essas duas vertentes, né? Ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele consegue motivar o filho a ver aquilo como um exemplo bom, não como algo que está roubando o pai e a mãe, né? Deles. Então, a gente vê que é mais saudável, né? Que nem agora eles estão correndo atrás, né? Dessa parte também jovem. Então, é onde a gente vê que é positivo. E também a gente percebe também dentro do pessoal que a gente acompanha, né? Que a gente vai vendo que eles vão obtendo resultado com essas técnicas que a gente fala que são caseiras, mas que fazem, né, uma diferença grande nesse estímulo da idade deles. E sem dúvida, e tarefas de casa também, né? Essa semana um rapaz que trabalha com o Rodrigo Fara estava contando para mim, ele falou, Aline, às vezes eu tô na casa do Rodrigo, lá em Angra, e o Rodrigo tá lá, limpando o chão, passando pano e varrendo e tal. E tá tudo bem, não tem nada de desmérito em você fazer isso, né? Você pode ter, obviamente, sua equipe e tal, mas eventualmente você vai fazer, vai precisar fazer. E o Carlos Wizard também já contou que as filhas dele, ele tem duas meninas, as mais novas, e elas quiseram trabalhar na empresa do pai. E o Wizard já tinha vendido, né, o Wizard pro grupo chinês, já tinha trazido ao Brasil a Pizza Hut, a holding dele já tinha adquirido esqueci agora, é uma rede de restaurante de shopping, bem famosa, assim, esqueci. De shopping, a Taco Bell, enfim, já tinham várias outras lojas, a Mundo Verde, recentemente. E aí as filhas dele estavam achando que elas já iriam, não, tá bom, pai, vou trabalhar com você e tal, não sei o quê. E achando que iam pro prédio central da empresa, né, pro escritório. Ele falou, não. Para você trabalhar aqui, na parte de diretoria, da presidência da empresa, você vai começar lá no shopping. Pode escolher. Ou vocês vão trabalhar no Pizza Hut, ou vocês vão trabalhar na KFC, ou vocês vão trabalhar no Viena. E não pensem em vocês que vocês vão entrar lá como a diretora, como o gerente, não. Vocês vão entrar varrendo o chão, limpando o vaso, atendendo o caixa, repondo estoque, controlando o estoque. Aí elas olharam para a cara dele e falou sim, porque para você estar depois na linha de ponta e conseguir ser um bom líder, você tem que entender o que você espera de cada pessoa que está aqui dentro. Porque senão você não tem como liderar. Eu lidero o quê? Ele faltou, mas qual é o impacto dele? Né? Como é que eu sei que ele é um bom colaborador? Se ele está fazendo feito, se ele está fazendo bem feito. Ou se ele não está fazendo nada, tá? Ele só enrolando.
a forma da gente empreender, da gente, até o objeto físico, né? A entrega física também está diferente. Existem hoje as dark kitchens, são aquelas cozinhas que você não... A ideia não é ter salão, eu simplesmente tenho uma ideia, uma proposta, monto meu plano de negócios, monto um cardápio e eu tenho um restaurante online. Então, se eu não entender minimamente qual seria um bom parceiro para eu investir e utilizar a cozinha dele para ter a minha empresa rolando lá na dark kitchen dele, como é que eu vou saber se o meu produto tá de qualidade? Vou esperar, investir, colocar tudo para girar, para depois pegar um review de um cliente e falar, não, tá ruim, assim, assado, esquece. Então, primeiro você trabalha na raiz, né? Cuida da terra, aduba direitinho, para depois saber que a árvore vai dar bons frutos e não o contrário. E aí, trazendo para dentro de casa, então, melhor ainda, né? Outra coisa importante com relação aos gastos, consumo consciente. A criança ter consciência de desligar a televisão, desligar o ventilador, o ar-condicionado, não ficar muito tempo com o chuveiro ligado, né? Na hora que for escovar o dente, fecha a torneira. Tem 3 pontos extremamente importantes aí. Primeiro, o aspecto social, socioambiental, óbvio. Mas a criança não vai ter muita consciência disso, porque na cabecinha dela, ela nasceu com... Ela vai no banheiro, ela abre uma torneira e sai água. Ela não sabe mais bem, né? O que está por trás. Ela acha que é só assim. E se o pai e a mãe que são responsáveis por pagar e nunca vão levar isso para a criança também vai achar que não, alguma coisa vai acontecer. Então, se você começa a falar para a criança, cada vez que você deixar seu rádio ligado, ou você ficar muito tempo na internet, você vai deixar de fazer isso, como se ela tivesse uma cota, né, de tempo para usar, ela entender que aquilo vai pegar no bolso dela, de certa forma, né, numa troca ali, numa administração do que ela poderia ganhar, e barra ganhar com o pai e com a mãe, com certeza ela cresce muito mais consciente. Fica muito mais fácil na hora de você empreender. É muito mais fácil, né? Tem gente que às vezes, nossa, eu não coloquei isso na hora de fazer o meu markup, na hora de colocar meu produto. Como não? Você não computou a água, a luz, condomínio, né? O aluguel? Não. Então, esses conceitos certamente começam muito melhor dentro de casa. Verdade. Outra coisa também que eu acho que é bem interessante, produtivo para os pais, é você unir, né, coisas que estão acontecendo, que muitas vezes, por exemplo, os pais não têm tanto tempo. Então, eles têm que se preocupar em conseguir dar uma qualidade de vida e emocional para a família, e ao mesmo tempo, parte financeira. E isso, às vezes, choca com o processo dos filhos, né? Então, muitas vezes, pais sofrem, muitas vezes, por exemplo, com filhos o dia inteiro, por exemplo, num game, né? Então, assim, o que a gente experimentou dentro da nossa casa, né? Nosso filho menor, como ele ainda é mais novo ainda para a gente, né, colocar tantos conceitos para ele, é onde ele fica, às vezes, o videogame alternativo. Só que é aquilo, né, que a gente sempre fala aos pais. Tentar conciliar, por exemplo, o que ele gosta, mas já mostrar algumas situações que nem você falou, né? Pesquisar, entender melhor o que está acontecendo no mercado, o que, né, outro empreendedor está fazendo com aquela habilidade. Então, vai também trabalhando junto, porque isso vai colocando novos conceitos dentro da criança do que simplesmente passar o tempo, né, dele de forma improdutiva. Então, é uma das alternativas, né? E tem umas histórias de crianças assim que, pelo amor de Deus, gente, que você fala, cara, como é que pode, né? Uma criança numa idade dessa já teve essa perspicácia, porque a criança é muito criativa. Acho que se não me engano, o ápice da criatividade está em torno ali dos 7 anos, 9 anos. Então, se você estimula a criança a usar a criatividade dela e unir aquilo ali com um propósito, no sentido de, poxa, eu vou criar alguma coisa que resolva um problema. Poxa, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam se locomover, as pessoas precisam, sei lá, usar a internet de tal forma. E ela entende que, caramba, aquela criatividade dela, do jeitinho dela, pintando, colorido, brincando e tal, e o pai tá ali ajudando, assessorando o pai, a mãe, né, do lado. A criança, ela se joga, né, e ela fica engajada naquilo ali. E acho que é uma forma muito, muito legal, você mistura aí até o lúdico, né, com uma coisa que pode até ser rentável. Tem histórias de crianças que foram, por exemplo, ao Shark Tank americano. Uma delas levou uma ideia dela, era sobre
truque para cachorros, para animais. Ela aprendeu a fazer um cachorrinho dela, então ela aprendeu dentro de casa como é que fazia, dava as ordens para o cachorro, então ela resolveu fazer aquilo ali um negócio. E a ensinar outras crianças a fazer, a adestrar o cachorro. E achei muito legal, né? Porque criança geralmente gosta de cachorro. Então imagina, o pai fala assim, tá bom, a gente vai ter um cachorro, mas você vai ter que aprender a adestrar o cachorro. Tá bom, eu quero. Então pronto, pro pai já resolveu até o problema, né? Ele entra lá no YouTube, tem um vídeo, tem um tutorial, tá no curso baratinho. Ela conseguiu um super investimento, a menina tem 6 anos. Ela conseguiu criar um negócio dela aí de adestrar cachorros. E aí se você perguntar pra ela, deve estar agora com uns 7, 8 aninhos, você perguntar pra ela, o que você faz? Ela fala assim, eu sou empresária. Ela não sou mais criança, não, não sou empresária. E você conversa com a criança, o que você quer ser quando você crescer? Não, eu quero ter um negócio, né? É muito legal. Mas entender que aquele negócio... Quando a gente estava, né, se aperfeiçoando, né, estudando mais sobre esse universo, um dos conflitos era esse, né? Muitos profissionais às vezes questionam, né? É claro, quando é muito novo não é recomendado até pela psicologia, né? Mas quando pode colocar nos hábitos da casa. Mas uma certa idade você já desenvolver, né? Isso não é negativo, né? Até o conselho tutelar a gente foi conversar também, tudo. E eles falaram assim, não, a família quando ela está pronta, próxima e unida, é um incentivo, é uma união familiar, não é uma violência, não é uma exploração. Então é muito legal os pais terem essa consciência. Ele pode ir colocando esses conceitos de forma positiva, sem imposição, sem ser chato, fazer a criança estimular, porque não tem problema ela ser nova e ela já sentiu o desejo de ter, né, uma vida um pouco melhor, já se considerar uma empresária. A gente foi consultar justamente por essa sede, né, que a criançada aqui em casa tem, principalmente de tocar, pai, quanto que eu vou poder tocar com o senhor nos casamentos? O mais velho já começou a tocar, mas a gente foi se informar bem sobre essa questão de... Então foi bem interessante você saber que apoia sim, né? Tem um apoio sim dos pais estarem desenvolvendo os filhos e não colocar como vilão, que muitas vezes o fato dele não ter muito tempo, ele consegue adequar o tempo dele junto, então ele transforma de uma forma produtiva seu tempo como pai e ao mesmo tempo passa valores, né? Que nem você falou, de começar baixo e entendendo como funciona, ter todo o processo correto também, né? Meu pai era contador, né? E eu me recordo, assim, de eu criança, assim, pré-adolescente, ajudando ele com planilha, com relatório, com máquina, né, de escrever na época, e colocando dentro do envelope corretinho, organizando dentro das pastas e tal, os elásticos. E aquilo ali se tornava, de certa forma, uma troca, porque eu negociava com ele, né? Por exemplo, pai, eu quero, sei lá, eu quero um picolé. Eu não ganhava mesada, né? Mas eu, de vez em quando, pedia algumas coisas para ele. Meu pai era bravo, o bicho ele era serião. E aí eu falava, pai, eu quero um picolé. Tá bom, então para ganhar um picolé você vai ter que me ajudar a fazer isso, isso, isso. Então ele negociava comigo, eu já entendi. Então para eu ganhar alguma coisa, eu tenho que doar alguma coisa, né? É sempre uma troca. O mundo é uma troca. O tempo inteiro a gente está negociando tudo, absolutamente tudo. Você negocia até com o seu cachorro, né? Você acabei de negociei com a Caia aqui, deu um brinquedinho, ela ficou quieta. A gente está negociando o tempo inteiro. E aí meu primeiro negócio, eu tinha 12 anos, eu tinha uma empresa de telemensagens. Não sei se vocês vão lembrar disso, que antigamente era famoso, né? Se ligava. Aqui em Guaratinga. Nosso compadre foi um dos primeiros aqui a trazer telemensagem. Meu pai uma vez virou para mim e falou assim, tá bom, muito bacana, muito joia que você ganhou da tua tia, que foi a sua investidora, né? O aparelhinho de som, esse aparelho de som eu comprei. Mas a minha tia deu um telefone com fio, mas ele tinha uma chavinha para deixar no mudo, né, e colocar o cabo P2 atrás. Mas a minha tia também comprou para mim os CDs, os kits com CDs, o kitzinho, a malinha lá com CDs. Aí ele falou, legal, sua tia foi tua investidora, então você já está dando um desconto no que você está oferecendo para ela de serviço, você tem o seu lucro, mas e o gasto com a conta de telefone? Eu falava, pai, não, ele falou, não, o telefone não é de graça, eu pago, então você vai começar a pagar para mim. Né? Porque eu acho que era R$5, cobrava por mensagem, ele me cobrava 90 centavos a ligação. Era uma coisa assim, não, então 90 centavos você pode descontar aí. E lógico que ele não fazia isso pelo valor. Ele fazia isso para eu entender que se era para eu empreender,
ainda que brincando de empreender, eu tinha que ter noção do que era, né? Então, você gasta dali, você gasta daqui, automaticamente eu tinha que aumentar. E eu lembro que nesse dia eu até aumentei o preço. Eu falei, não, gente, eu não posso assumir esse gasto, né, esse custo, senão a minha margem vai diminuir muito, porque eu tinha minha graninha e a graninha da empresa, eu separava os dois. Na época era meio a meio, que sobrava metade da empresa, metade... A empresa se pagava, depois metade meu, metade da empresa. E aí eu falei, não, vou ter que repassar isso para o cliente. Fiz meus cálculos lá para poder aumentar. Então, quanto antes começar, melhor. O que eu vejo de gente, às vezes, assim, pai e mãe, da melhor intenção do mundo, mas querendo dar tudo pro filho, sabe? E, com ou sem dinheiro, isso que é importante falar. Tudo em que sentido, Aline? Tudo. Ah, a criança chorou, ele para tudo e vai lá e fica. A criança bateu o pé, esperneou, ele dá mais uma comida, mais um chocolate, mais um açúcar ou um refrigerante que a criança queria, sabendo que não é a hora. Esperneou, fica lá no parquinho mais tempo. Não é assim, né? E às vezes o pai acha que, poxa, não, se eu der tudo que meu filho quiser, ele vai ser um adulto feliz, um adulto sadio, um adulto... Não vai. Pelo contrário, vai ser um adulto mimado. Vai ser um adulto que acha que se chorar e fizer birra, o mundo vai resolver os problemas dele. É justamente o contrário, né? Se não fosse assim, tava todo mundo cheio de dinheiro, aí de tanto chorar. Numa aula que eu dei ontem, eu estou numa série, né, de aulas sobre como funciona esse processo da psicologia, da formação desde a barriga, da primeira fase da infância da criança, como coloca o temperamento e traço de caráter, né, na pessoa para ela virar um adulto saudável ou não. E um dos problemas que mais acontecem com os mentorados que chegam, de casais, de família, é justamente esse drama. Porque, assim, muitos eles não conseguem equilibrar isso, eles dão demais para poder até se justificar e se desculpar o filho, e o filho começa a ganhar e ele explora esse processo emocional dos pais, né? E é onde, muitas vezes, ele olha os pais como um banco, né? Então, essa troca, essa negociação, vamos juntos, vamos estar juntos, vai curando, vai trabalhando isso de forma correta. Então, os valores eles vão crescendo gradualmente, né? Para não tornar esse adulto mimado, que acho que daí ele leva para relação, ele leva para afetivo, né? De companheirismo, ele leva para tudo, para trabalho, ele leva esse problema que foi gerado no psicológico dele para tudo. Você vai ter que brigar no seu relacionamento futuramente. O problema que ele vai carregando desde aqui, né? Camila, eu falei que toda criança devia passar por um treinamento militar, gente. Pode ser, sei lá, escoteiro, acampamento, sabe? Alguma coisa, mas para a criança saber se cuidar, saber que não era do grito, do choro, do berro. E grande parte das vezes a culpa não é da criança. Ela tá um serzinho ali em formação. Ai, porque ele é assim? Ele é assim porque você foi permissivo, né? Ah, mas você não é mãe, você não entende, você não tá aqui. Às vezes a mãe, coitada, não sabe ser mãe, o pai não sabe ser pai. Então é super importante mesmo. Ir atrás desse trabalho que vocês fazem, atrás de informação, para você fazer pelo teu filho o melhor que ele merece. E às vezes você não sabe qual que é o melhor. Você acha que você sabe, e não sabe, né? Eu ainda sou da geração que aprendeu na base da ameaça, do medo, né? Da violência, né? Porque bater, né? Enfim, né? Não era uma espancada, mas eu tomava uns tapinhos da minha mãe, enfim. E do castigo, né? Então eu vivia em cima disso. Hoje eu entendo o peso que isso tem. Não tenho problema nenhum com a minha mãe, muito pelo contrário, eu amo incondicionalmente a melhor mãe do mundo, mas ela aplicou aquilo que ela aprendeu. Ela achava que era a forma de educar, na base do medo. Se você fizer isso, vou te bater. Na base da ameaça, ó, se você não comer tudo, o moço do saco vai passar aí, né? Na base do castigo, vai ficar de castigo, se tranca no quarto. E na base, realmente, do tapa, da violência, né? De bater na criança para ela sentir na pele, ali no couro, né? A dor física. E o meu irmão mais velho, meu irmão do meio também, mas o meu irmão mais velho, que tem a Maria, que é uma criança já com 4 anos, com uma personalidadezinha boa, viu? Ele é um paizão, ele é incrível, tem uma paciência de Jó, assim, para negociar com ela. Ele abaixa, olha nos olhos dela, ele não altera o tom de voz. Consegue negociar, e ela berrando, ela chorando, ele fala uma vez, ele fala 2, ele fala 3, ele não cede, ele também não se excede. E é muito difícil, gente, pelo amor de Deus. Na 4ª vez ele já tô, meu Deus do céu, como é que tem paciência? Porque eu já tava, né, de cá olhando nervosa. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente está
num momento tão denso, tão complicado, os pais às vezes se relacionando com os filhos porque estão dentro de casa e às vezes nem se relacionavam. O pai deixava a criança na escola, ou a mãe deixava a criança na escola, passava o dia inteiro longe, né, uma boa parte do dia, às vezes se via à noite, fazia talvez uma refeição juntos, dormiu. E assim ia. E aí, final de semana, tinha aquela coisa da família, do lazer. Agora não. Agora o pai está dentro de casa, às vezes, querendo trabalhar, a mãe está querendo trabalhar, silêncio. Aí você pede uma criança de 6, 7 anos fazer silêncio? Não tem condições, gente. Aí você vai fazer o quê? Você vai enfiar a criança com um fone gigantesco para ela ficar muda, virar um zumbi no mundo da internet? É muito complicado. Então, parabéns a vocês aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tornar conceitos que até então a gente faz, né, achando que não, eu vou fazer assim porque eu aprendi assim, né? Vou replicar. Mas a sua mãe e seu pai nunca passaram por uma pandemia e tiveram que trabalhar online dentro de casa. Então você precisa aprender agora mais do que nunca coisas que certamente você não sabe fazer, né? Senão a coisa complica. Então aproveitar esse momento e fazer essa união dos dois aí eu acho maravilhoso. Estreita ainda, né? Aline, além de tudo isso que você falou, ainda tem a dificuldade da adaptação dos pais, muitas vezes com o online, né? Porque nem toda criança, né? Ainda mais assim, criança com 6, 7 anos, conseguiu se adaptar até as aulas online. Então é onde consome muito tempo, né, dos pais. É onde consome afetividade. Como eles estão numa, né, o descobrir, porque muita gente descobriu que tem um marido, descobriu que tem um filho. Então, assim, ele tem que lidar emocionalmente com essa descoberta, ainda com um mundo novo, que ele não estava adaptado, e ainda a reação da criança, como ela vai dar esse feedback desse mundo novo, né? E detalhe, está sendo uma dificuldade também para os professores. Eu me formei, tem de amigo meu, formado ou em letras ou em pedagogia, que fala, Aline, está sendo muito, muito desafiador. Tem muito professor que não sabia, ele estava acostumado com aquele padrão, né? Ele setava na cabeça dele. Tenho que ir até a escola dar aula. Então ele preparava a roupa, o uniforme, enfim, a mala, se deslocava até a escola, entrava lá no horário tal, recebia as crianças, estava naquele ambiente ali de sala de aula, tinha o sinal físico, o intervalo, tal, tinha pasta, o papel, ele interagia, ele olhava no olho da criança, não para, fulano, desce daí, tal. E ele segurava a atenção da criança, por quê? Porque ele via a criança se distraindo. Então ele conseguia interagir. Agora, gente, numa boa, manter uma criança hoje sentada dentro de uma sala de aula, sem usar um celular, já é difícil. Não é uma coisa fácil, porque a criança que ela quer voar, né? Ela quer entrar no mundo dela, mundo novo. Pra gente, né? Pra ela é o mundo dela, ela nasceu assim. E aí essa criança tá em casa, com talvez um videogame ali, ou com o vizinho, ou com o irmão, ou com a televisão, né? Com outros estímulos. Ou vendo alguma coisa acontecer, ou o cachorrinho que tá ali, enfim, é muito, muito, muito desafiador. Então, de verdade, parabéns a todo mundo que de alguma forma contribui, sabe, para as famílias, para os pais, para os filhos e para os profissionais também que estão aí do outro lado da linha, se virando nos 30, né, colorindo às vezes uma parede de casa para poder deixar o ambiente do ensino mais lúdico e conseguir prender um pouco da atenção da criança que está do outro lado ali, porque senão é desesperador. Aí cai a quantidade de matrículas também, né, de crianças que estão acompanhando mesmo a escola, enfim. Aí começa aquela briga das escolas não poderem cobrar o valor que elas cobravam, isso mexe na receita da escola, porque ela precisa pagar ainda o colaborador, a folha de pagamento dela provavelmente não reduziu significativamente assim, e o espaço físico da escola continua lá, né? E aí, fazendo um comentário, essa semana eu conversei com o Flávio Augusto, que é um super empreendedor da área de educação, que falou ali, o maior desafio hoje para os franqueados é justamente isso, fazer o cara se adaptar ao online. Porque ele não está acostumado com câmera, com tripé, com microfone, com um ambiente que tenha um silêncio, né, isolado, assim, minimamente isolado. E aí tem fatores externos, de repente é o carro da pamonha que está passando do outro lado da rua, é o vizinho que resolveu fazer obra e ele pode, porque está no horário dele, ou o jardineiro que está aqui cortando a grama, enfim. São vários fatores que você não controla, né? E às vezes dentro de um ambiente físico, da escola física, você controla. Quando você vai para o online é um pouquinho complicado. Então, é um momento de disrupção, de desafio, de troca, de experiência, mas principalmente de aceitação de todo mundo.
Escutei essa semana de uma pessoa de um canal de televisão grande, chamado Sony, falando pra mim, Aline, quando é que será que passa? E aí eu lembro que eu respondi pra ela, falei, passa o quê? Dei de doida, né? Eu sei que ela tava falando. Ela, quando é que será que isso passa? Eu falei, não se preocupa com isso passa, porque isso vai passar. O quando, se eu ficar pensando, mês que vem, em agosto, ano que vem, daqui a um ano, se adapta, vive o agora. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso atender meus clientes online. Agora eu posso, se aquela empresa onde eu trabalhava, ou para qual eu prestava serviço, eu não tenho mais aqueles clientes, aqueles contatos, porque eu ia no 1 a 1, na prospecção, eu preciso agora prospectar de outras formas. Se antes eu levava o meu filho até a escola, e agora eu não levo mais, então o agora eu preciso adaptar o quartinho dele, um pedacinho da sala, uma cadeirinha que seja, para falar para ele, ó, põe o nomezinho dele na cadeira, cadeira de estudo do fulano, cadeira de trabalho, brinca com ele, né? Então é o agora. Se a gente não tentar entender que eu preciso resolver, que esse é o novo normal, a gente não vai viver. Esquece. A União Europeia... Foi a experiência nossa. Exato. A União Europeia fechou agora 1,8 bilhões de doses de vacina, sendo que a Europa, para 2023, sendo que a Europa não tem nem um terço disso de população. Não vai acabar. Ai, quando vai passar? Não é uma febre, não é uma dorzinha de barriga que a gente está vivendo. É um vírus que mudou completamente a forma da gente se relacionar, a coisa do isolamento físico vai eventualmente, gradativamente diminuindo, esperamos que assim seja, mas toda mudança que já foi feita, ficou. Não é, ai, nossa, comprei um computador à toa, porque agora, porque ano que vem eu vou para a empresa, porque a empresa vai voltar. Gente, não vai. Esse cara que você está achando que é da empresa do ano que vem, se for, ele vai perceber que o mundo mudou. Se ele, como empresa, como empresário, já teve que mudar a relação dele de cliente para poder manter os custos dele, os gastos dele, e entender que, às vezes, o profissional em casa, trabalhando por demanda e não por horário, é mais produtivo, ele pode contratar mão de obra do outro lado do mundo. Quem te garante que ele vai contratar você? Por que o cara vai te pagar? Vale refeição, vale isso, vale aquilo outro? Não faz sentido. Você fica na sua casa, você come na sua casa, não vou te pagar vale transporte. Você é mais barato para mim assim. E se você não quiser, tem quem queira. Então a gente precisa realmente mudar essa chavinha e falar, não, ai, quando passar? Não, gente, para com essa coisa, sabe? Mantenham o cuidado, pegando espaço, para fazer um alerta para todo mundo e acalmar, sabe? A galera que está em casa, seja você, sei lá, poxa, eu sou a Fialho, né? Que é empresária de um monte de artistas. Ali os empresários estão sofrendo e tal, não sei o que, não. Eu falei, Fialho, eu concordo plenamente com você. Que os artistas estão sofrendo, porque não tem show físico. Mas eu continuo escutando música. Nossa. Eu ligo o YouTube. Nós vivemos isso. Aline, nós vivemos isso. Quando veio a pandemia, primeira semana deu aquele boom pra gente. Porque nós trabalhamos com evento. Então, assim, com casamento. Então, não tendo, a gente não tinha. Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente sentou a família inteira. Por isso que a gente trabalha muito a família. Por isso que é importante essa união. Porque a gente sentou e falou, olha, o assunto é assim, assim, assim. A gente vai ter que se recriar. E a gente estava com esse projeto nosso, que já trabalha há anos, né, físico, em jogar no digital, mas daqui a alguns anos, quando nosso filho tivesse uma maturidade maior. Só que daí a gente falou, não, vamos tentar por esse caminho, porque é o caminho que temos agora, a gente tem que se recriar. E assim, porque se a gente ficasse preso, ai, mas quando? Será que o mês que vem volta? Será que não sei quando volta? E se não voltar? No começo até da pandemia, a ideia é que setembro, ali, outubro, já estivesse estabilizado. Uhum. Passou por esse estresse todo, de como a gente trabalha com noivas, a gente viu a desmarcação, a gente desmarcando pela terceira vez, aí mexendo com um monte de outros fornecedores, né? Buffet, foto, AVV, tá? Então toda essa dificuldade ninguém esperava lá no começo, né? Em março do ano passado. E daí a gente se recriou. Eu estava falando, olha, quanto tempo? Já estamos há um bom tempo. Eu conversei com uma artista amiga há pouco tempo, e eu falei, ela ainda ficou com a mentalidade de, ai, quando que vai acabar? Eu falei, filha, você tem um talento enorme, migra para o digital, tem um mercado aí no digital que você consegue evoluir, tem que se recriar, é uma mente nova, é um mercado novo, é um momento novo,
de repente não era o teu momento, mas você é capaz de evoluir nesse momento, então vai. Porque assim, não adianta, se a gente ficar preso, a gente trabalha com emocional, tem que evoluir A todo mundo. pergunta que não se deve fazer hoje é quando vai acabar. Você não tem nem... Tem que descartar isso aí. Tem que ver você, a sua capacidade, seu potencial e o que você consegue sugar daquele potencial. Não, e entender o seguinte, tudo que a gente vende, tudo que a gente oferta, seja um produto ou um serviço, ele está ali para resolver um problema. Ponto. Né? Ele é uma solução. Se eu parar e pensar, caramba, eu não consigo mais entregar, só mudou a forma, mudou o canal. Mas o problema ele existe. Se o problema ainda existe, eu preciso criar uma nova forma de entregar. Aline, eu trabalho com eventos. Caramba, meu Deus, entrou um monte de gente aqui, né, nessas mais de 20 mentorias já que a gente fez. Aline, eu trabalho com evento, que eu estou desesperado e tal. Vamos lá, vamos ser mais pragmáticos. Qual que é o intuito de um evento? Ah, depende. Tinha a empresa que me contratava para montar um evento, tipo o Salão Duas Rodas, o Salão do Automóvel, para divulgar um produto. Ah, então tá bom. Divulgação do produto. Pausa. E o outro evento que você trabalhava? Ah, outro evento que eu trabalhava era uma feira sobre determinado tema. Será uma feira mamãe e bebê? Uma feira sobre alimentos e bebidas? Pausa. E você? Não, eu trabalhava com evento casamento. Né? Beleza, então vamos avaliar os três. As empresas que divulgavam no Salão Duas Rodas, as empresas que vendem moto, pararam de vender moto? Não. A forma de fazer o contato com o cliente, de anunciar com o cliente é que mudou. A empresa que fazia o feirão do alimento, mamãe e bebê, sei lá, feira do empreendedorismo, feira a B-Franchise, né, que é de franquias. O que aconteceu? Foi para o online. É uma sequência de palestrantes. Quantos eventos eu estou participando? Hoje mesmo, Camila estava dando entrevista, se não me engano, para algum jornal, para uma revista, pelo Telegram. Olha que loucura. Né? Por quê? Porque o físico do jornalista vir ou ela ir até algum lugar, não vai rolar. Mas a notícia precisa continuar. O que mudou, gente, foi o canal. Ah, Aline, tá bom, vai, mas como é que eu vou casar um noivo e uma noiva? Tem noivo e noiva casando online. Com os convidados online. Entende? Então, é o que, na verdade, eu falo para as minhas alunas de cerimonial. Porque, assim, tem agora outras técnicas também. Tem agora também feiras que muitas vezes você faz o sistema para visitação via vídeo, do stand via vídeo. Tem vários formatos diferentes. Dá para você desenvolver um outro sistema que você não tá... O problema é você se acomodar, né? Você fica acomodado naquela mentalidade que sempre foi, que era cômodo para você, estava na sua zona de conforto, que é dentro do seu conhecimento. Tem que agitar. Né? A pandemia veio para agitar mesmo, né? Agitar a gente descobrir que a gente tem novas habilidades. E é isso. A gente fez transição de carreira de muita gente nesse processo, porque a pessoa não imaginava que ela tinha um outro ramo que ela podia seguir. E assim, a gente é muito resistente à mudança. E aí, vamos pegar um outro exemplo, Netflix, né? Que é um exemplo clássico quando a gente fala de criação, de inovação disruptiva, de algo que era novo, que criou um conceito completamente novo, mas para resolver um problema antigo. Que era o quê? As pessoas queriam ver um filme, as pessoas queriam um tempo de lazer, de entretenimento. Se eu parasse e pensasse, poxa, 20 anos atrás, sem acesso à internet, eu tinha que ir fisicamente até uma locadora pegar uma fita, eu não conseguia nem conceber a ideia que a Netflix um dia ia existir. E hoje você parar e pensar que uma pessoa numa cidade grande, certamente em cidades pequenas ainda existe, mas uma cidade grande, que essa pessoa hoje está procurando uma locadora no meio da rua, gente, orelhão. Esquece, todo mundo tem esse telefone, né? Todo mundo que eu estou fazendo isso bem genérica. Esses dias eu vi um dado da Statista, que é uma super plataforma de dados do mundo. A gente está batendo a marca de 14 bilhões de dispositivos móveis no mundo, gente. Dá uma média de 2 celulares ou tablet, que quer que seja, por habitante no planeta. Óbvio que eu estou falando de países, tem países que não têm nem acesso à água, esgoto, muito menos à internet, ou quiçá um aparelho móvel. Mas uma coisa que a gente não pode ignorar. Né? E depois a pessoa vem dizer, não, porque será que eu preciso então, Aline, vender online? Pelo amor de Deus! Se você não vendeu, você deu sorte de não ter falido ainda. Essa é real. Você não se anunciar online. Né? A minha equipe maravilhosa, a Letícia, essa semana divulgou
as vagas que a Universidade de Ohio, se não me engano, abriu, e logo no começo do processo seletivo eles pediram para o aluno, cadê seu perfil no LinkedIn? O cara, oi, perfil no LinkedIn, você tem que ter. É uma rede profissional, é uma rede de adultos. Se você não coloca um perfil lá, como é que eu vou saber quem que você é? O que você lê? O que você consome? O que você ouve? Quais são as suas fontes de informação? Quem são as referências para você? Né? Então, se eu não me mostrar, ninguém vai me ver. E a vitrine hoje é a internet. Né? Tem hoje muita gente ganhando muito dinheiro fazendo consultoria de imagem online. Eu tenho uma amiga, Valesca, que cansou de fazer seus milhões, cansou não, porque acho que ela está longe de cansar, mas está fazendo múltiplos milhões de reais na internet, porque ela ensina a pessoa a 100 passos para a pessoa fazer o comércio dela rodar no Instagram. Ela se especializou nisso, ponto. Se amanhã a gente o Mark tirar o Instagram do ar, a Valesca vai ter que se reinventar. Mas ela ganha muito bem. Entende? Então, há pouco tempo atrás, ela era advogada, é ainda, né? Não deixou de ser, mas ela atuava dentro do Ministério Público. E o Ministério Público ainda existe. Não é que mudou. Mas ela resolveu dar um plus, dar um up, né? Na vida dela, ela falou, não, eu quero uma coisa diferente, isso não tá legal, isso não combina comigo. Então, fica aí um convite para quem está assistindo a gente também, de gente, se informem, sabe? Procurem, né, as coisas. Você hoje vai pesquisar sobre qualquer coisa, o que você vai fazer? Você vai no Google, né? Então, se você vai no Google procurar para comprar, para ver, para pesquisar, por que você não está no Google? Simples assim, né? Então, não tem mais... Estimular essa criatividade também, né, Aline? Eu acho que estimular a criatividade, porque a pandemia, as pessoas estão percebendo muitas dificuldades. Então, cria também, né? Cria um negócio, cria algo novo, cria um produto que, de repente, pode solucionar. Isso vai ajudar ela mesma e muitas pessoas, né? Sem dúvida. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa. Às vezes, o teu pior conteúdo pode salvar uma vida. Ah, Aline, por que você está falando isso? Porque eu sou socorrista, porque eu sou enfermeiro, porque eu sou técnica de enfermagem? Sim. Por quê? Você pode dar um curso de técnica de enfermagem para leigos. Você não precisa ser um nível high level, porque vai ter gente que vai comprar. O cara precisa resolver no dia a dia. Né? Saber que se a criança colocar a mão numa tomada, ou água, ou consumir soda cáustica, ou fizer não sei o que, quais são os primeiros socorros que tem que dar? Um dos cursos mais vendidos essas semanas atrás, eu entrei na Hotmart para ver, era um curso de crochê. Um curso de crochê, nos cursos digitais mais vendidos. Não é um curso de robótica, né? As coisas, às vezes, mais simples são as coisas que são mais essenciais. Então, conseguir unir tudo isso, né? A gente conseguir entender e olhar para uma criança. Ver hoje como é que uma criança está olhando o mundo, né? Porque entendendo o que uma criança hoje olha, como que uma criança prospecta, é que eu consigo falar, então tá bom, então eu preciso criar alguma coisa para resolver problemas no mundo. E, de últimas palavras, assim, realmente escolher uma coisa, pessoal, e focar nessa uma coisa. Porque senão, você vai querer fazer de tudo, vai querer atirar para tudo quanto é lado, né? E quem tenta ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada. Se você tentar pescar com vários tipos de isca, vários tipos de anzol, em vários tipos de água diferentes, você não vai pescar peixe nenhum. Então, foca em um, fica bom em um, fica master naquilo ali. Você ficar... É uma expressão em inglês, easy, né? Nail it, then scale it. Fiquei fera, entendi, estudei, fui atrás, fiquei muito bom naquilo ali. Rodou, negócio escalou. Ah, agora sim, agora eu posso pensar uma segunda opção. Mas isso é importante também. E incentive as crianças, né? Aline, a gente queria, na verdade, agradecer muito a oportunidade de estar tendo essa partilha de conhecimento que você abre espaço, né? Para passar para a gente, a sua vida. Obrigada por isso. Vocês pelo trabalho. Se forem fazer alguma mentoria, algum encontro, enfim, e acharem que eu posso colaborar de alguma forma também, podem falar, manda mensagem, a equipe responde vocês aí, vai ser um prazer. A gente troca aí e compartilha. Conhecimento, ele só tem poder quando ele é compartilhado. Não adianta se ele... É uma das coisas que a gente explica até para as pessoas, procurem, né? Procurem ajuda, não tenha medo de procurar ajuda, né? Ajuda quando está tendo dificuldade no relacionamento com um profissional, ajuda quando precisar fazer algo com um profissional,
Porque, assim, a troca de informação com pessoas que sabem mais que a gente, naquele setor em que para a gente ainda é frágil, vai agregando, né, mais conhecimento para nós, para ter essa experiência do que passar também. No nosso caso, para os nossos filhos, para outros pais, para os filhos, né? Mas, às vezes, dentro da sua empresa, dentro do seu relacionamento com amigos também, né? Então, eu acho que isso é sempre importante e válido. A gente queria agradecer demais essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Né? Agradecer a sua equipe também, muito carinhosa. E tudo, principalmente essa colheita. Obrigado mesmo. E o apoio, né? A equipe é demais. Eu tenho um time, meu Dream Team também. Olha, um beijo pra você, um beijo pra vocês dois. Sucesso aí. E que a galera tenha essa mente mais aberta para entender as mudanças, né? Se o cara for muito, ou ainda teimoso, meio turrão e resistente, imagina ele, põe ele, sabe assim, pega fotos da década de 30, da década de 40, nosso cérebro é muito poderoso, muito visual, né? Contextualiza ele. Põe ele, fala, fulano, imagina essa cena aqui, da década de 40, década de 50. Como é que você vai entregar um pão no bairro vizinho? De carro? Não tem carro. Não, de charrete, então tá bom. Então, como é que você vai imaginar que hoje, se a charrete não existe mais hoje, o veículo, a internet, você não vai fazer, né? Então, começam a fazer esses paralelos aí e só continuem, porque eu tenho certeza que vocês estão fazendo, estão transformando vidas. Isso é muito importante. Bom? Nossa meta. Um beijo. Obrigada. Pra vocês. Eu vou postar essa nossa live no meu feed e vou colocar lá hashtag Transformando Vidas. Obrigada. Obrigado, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, obrigada. Um beijo pra vocês. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu tô de volta. A gente se vê aqui meio-dia. Tchau.